Fala, galera! Tá começando a terceira temporada do podcast Contador Raiz. É um projeto interessantíssimo que vai trazer autoridades máximas, como a autoridade que está aqui comigo, para conversar a respeito de temas atuais, para conversar a respeito de temas técnicos, para você que é contador. E esse é o primeiro episódio dessa terceira temporada. E agora, nessa terceira temporada, a gente tem uma novidade, né, Guerra? Que é justamente a parceria da CIEG com o professor Felipe Guerra, e aí a gente vai estaremos juntos, né, batendo esse papo, conversando, e com certeza vai ser muito legal, a gente está muito animado para isso. Tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Tudo ótimo, estou bem feliz, bem empolgado aí com essa nova temporada do projeto. Esse projeto o pessoal tem muito carinho, eu recebo muita mensagem, porque como a ideia é trazer essa visão mesmo da prática, da rotina, sair dessa visão professor-aluno e compartilhar aqui experiências enquanto empresário contábil, daquelas vivências que nós temos no dia a dia, o pessoal acaba gostando bastante, e também dessa questão da linguagem mais informal, mais direta, mais objetiva. Então, estou bem empolgado porque você é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, você sabe disso. Da Eu mesma... acho que a nossa comunicação acaba sempre fluindo muito bem e eu tenho certeza que quem vai ganhar, quem está nos assistindo aí, fazer esse bate-papo. Com certeza, com certeza. Bom, gente, eu não preciso nem apresentar esse homem. O professor Felipe Guerra hoje é uma das maiores autoridades do país com relação a SPED e contabilidade. E a nós também aqui é uma alegria enorme ser parceiro dele, ser escolhido, né, por ele como ferramenta de gestão de documentos fiscais. Mas, meu amigo, eu quero começar justamente vendo com você o seguinte: o SPED teve início, se eu não me engano, lá em 2009, né? Qual o objetivo, Guerra? Porque, assim, tudo bem, teve a questão da escrituração digital, mas o que o governo pensava com essa instituição, com o início desse sistema público, né? Bacana, Henrique. Vamos lá. Na verdade, é interessante a gente falar sobre isso porque até hoje, tempos depois do decreto 6.022, lá de 2007, você falou 2009, 2009 a nota fiscal eletrônica entrou, então ela marcou operacionalmente o início do SPED, mas teoricamente, né, na base legal, veio lá de 2007 com o decreto 6.022. E é interessante porque até hoje, mesmo depois de tanto tempo, existe uma visão meio distorcida sobre por que o SPED veio. Eu costumo dizer que tem algumas pessoas que acham que simplesmente alguém acordou um belo dia e decidiu criar esse negócio. E não é bem assim, né? A gente sabe que a sociedade evoluiu, que o mundo inteiro, a comunicação, a tecnologia influenciou todas as relações humanas e o SPED ele não é causa disso. Ele foi consequência dessa evolução da sociedade. Então, basicamente, para ser bem objetivo, o fisco ele tinha um objetivo de potencializar sua arrecadação. Se a gente enxergar o fisco como uma empresa, a arrecadação é a receita, é a parte comercial, as vendas. Sim, E ele pode fazer isso de duas formas. Primeira forma, aumentando a carga tributária, porque se ele aumenta a carga tributária, ele arrecada mais. sim, Só que nosso país, meu amigo, já é campeão de carga tributária, você sabe disso. Então, sim. se ele aumentasse demais essa carga tributária, isso poderia dar até um efeito reverso. O pessoal iria buscar a sonegação fiscal como um meio de sobrevivência. Uhum. Então, a outra forma dele fazer isso seria ampliando a fiscalização, porque aí ele faria com que aqueles contribuintes que deveriam estar pagando e não estavam por sonegação fiscal, tendo uma intensificação da fiscalização, eles acabam sendo pegos e dessa forma eles passam a pagar os tributos. Então o Uhum. SPED ele veio com esse objetivo, permitir a rastreabilidade do ilícito tributário, para fazer com que aqueles contribuintes, aqueles maus contribuintes que não estavam pagando com os seus tributos, passassem a pagar. Só que a Uhum. gente sabe que ele ganhou uma amplitude muito maior, né? Porque a gente sabe que o fisco, quando ele encontra um ponto aonde ele atinge um objetivo como esse, de aumentar a arrecadação, ele aperta aquele botão. Ah, sim, com certeza. Com certeza. E você falou assim, se a gente pensar no fisco como uma empresa, eu arrisco dizer que é a melhor empresa do Brasil, né?
É aqui arrecada, é aqui arrecada mais e toda hora os caras estão inventando novidade aí. Isso para a gente que está na área, né, Guerra, meio que tudo bem, às vezes eles dão umas caneladas assim, mas isso é bom, a gente ganha justamente com isso, né, com essa burocracia, com essa dificuldade. Você concorda com isso, que a gente ganha com essa dificuldade ou não? Concordo, concordo, mas eu preciso justificar antes que a gente seja cancelado, certo? Vou logo justificar. Na verdade, eu não sou um defensor de que a gente sobreviva de obrigações. Ponto. Tá. Mas eu, enquanto empresário, seria hipócrita se eu não entendesse que o empresário ele é alguém que encontra nas dificuldades soluções. Tá E bom. se o mercado ele é tão complexo, se ele tem tantas exigências do ponto de vista fiscal, nós, enquanto empreendedores, precisamos aproveitar dessas dificuldades para vender as nossas soluções. Fazer do limão uma limonada. Perfeitamente, perfeitamente. Agora, tem gente que confunde isso com defender a obrigação tributária. Não, eu não preciso defender a obrigação tributária. Eu defendo que a obrigação tributária seja cumprida. Tá Porque bom. a legislação por si só ela já é complexa e não tem como se simplificar. Mesmo nos países, viu, Henrique, isso é interessante, que a gente mira eles como meta de desenvolvimento e enxerga-os como grandes cases de gestão de documentos eletrônicos, de apuração tributária, eles têm um nível de complexidade alto. Por exemplo, eu estou concluindo agora, na verdade já concluí, né, a tese do doutorado, só estou esperando a data para ir defender, e a pesquisa ela versou exatamente sobre a comparação entre a burocracia tributária no Brasil e em Portugal, que é um país da Uhum. Europa, que tem lá IVA, Imposto sobre Valor Agregado, Sim. que tem lá obrigações tributárias simplificadas. E a percepção dos profissionais da contabilidade de lá é que a burocracia é altíssima, Altíssimo. que existe um nível de complexidade bem alto. Aham. Exatamente igual aqui no Brasil. Pois é. E aí, às vezes, a gente fica. Ó, e outra coisa, quem estava pensando numa simplificação ainda esse ano, devido à conjuntura política, pandemia, enfim, eu acho que está cada vez mais distante a gente ter. Pelo contrário, eu acho que, assim, agora é uma opinião pessoal, eu acho que a possibilidade de você ter mais complexidade ela é ainda maior, né? Devido às circunstâncias que a gente vive hoje. E Guerra, com relação ao SPED em si. Agora eu quero fazer uma pergunta de negócio para você, porque a gente já sabe que é complexo, a gente já sabe que é difícil, mas a minha pergunta é: escritório de contabilidade ainda dá dinheiro? Ah, Henrique, essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque é o seguinte, mais uma vez, eu respondo objetivamente, depois eu vou construir a justificativa. Aham. Sim, escritório de contabilidade é um baita de um negócio. Eu acredito que nunca antes a gente viu empreendedores contábeis demonstrando que é possível ter sucesso na contabilidade. Porque se você pegar um cenário, eu sou jovem, mas eu estou na contabilidade já fazem 15 anos. Se eu tentar puxar na minha memória, há 15 anos atrás, empreendedores contábeis que tivessem êxito na contabilidade e que isso fosse perceptível, eram pouquíssimos. O Tá, contador, ele estava sobrevivendo, o máximo. certo. Você não via contador viajando para fora do Brasil, você não via contador andando em carrão, você não via contador. O contador, ele tinha o básico, ele era aquele profissional na média. Hoje a gente tem visto um movimento interessante. Eu tenho visto os contadores bem-sucedidos e, assim, explorando o que eu acho o mais bacana disso, diversos nichos dentro da contabilidade. Porque tem gente que diz assim, ó, mas esse contador em específico, ele tá bem de vida, mas ele não vive só de contabilidade. Vive. Ele só não vive da prestação de serviço tradicional, muitas vezes. Mas quem disse que você precisa viver só do tradicional? Perfeito. Hoje a gente pode trabalhar com diversas possibilidades. Você pode trabalhar com recuperação de tributos, com estratégias tributárias. Por exemplo, a gente aqui, ó, isso é um ponto bem interessante, que até estava discutindo esses dias com um colega. Uhum. Dentro do universo contábil,
a gente está chegando na época mais turbulenta, março e abril. Por quê? Porque o pessoal só pensa numa coisa: declaração do imposto de renda pessoa física. A gente aqui, para você ter uma ideia, historicamente, nós mal fazemos as declarações de imposto de renda dos nossos clientes. Existem clientes nossos que fazem declaração de imposto de renda pessoa física com outros contadores. Por quê? Porque nunca foi um nicho, um segmento, um serviço, uma solução que a gente priorizou enquanto negócio. Mas, por exemplo, soluções em nível de planejamento tributário para a pessoa jurídica, aí sempre foi uma especialidade nossa. Então, eu particularmente, muitas vezes estou num local, na academia, num restaurante, estou conversando com um amigo e o cara diz assim, ó, Felipe, e declaração de imposto de renda da pessoa física tu faz? Aí eu geralmente até respondo assim, ó, macho, eu gosto de trabalhar com PJ, com pessoa física, a gente até faz, mas não é a nossa prioridade. Então é tudo uma questão de nicho de negócio, de modelo de negócio. Entendi. Então, sim, eu acho a contabilidade um baita do negócio, dá para ganhar dinheiro com contabilidade, dá para ganhar dinheiro com soluções tributárias, porque foge um pouco desse nicho tradicional de contabilidade, e acredito sim que contabilidade é um baita do negócio. Sabe uma coisa que às vezes também alguns, principalmente os que estão começando na vida empreendedora, seja em qualquer área, mais da contabilidade que a gente está falando aqui, pode se iludir, por exemplo, com mensalidades altas, né? Vamos colocar assim. Eu já vi caso de contador, por exemplo, o cara, não, uma empresa de lucro real, o cara se empolga, eita, cara, ó, mensalidade top e tal, 10 mil por mês, isso aqui. Quando vê, meu amigo, a bronca, a quantidade de obrigações, a quantidade de gente para poder fazer aquilo acontecer, um cliente que está pagando uma mensalidade altíssima dá prejuízo. Aí eu quero saber de você, Guerra. Nesse caso, o que é mais viável? O cara, você como contador, você prestar uma consultoria para que o cara ele faça todo o processo na empresa dele, ou você assumir essa bronca e trazer para cá, para o seu escritório de contabilidade? O que é mais rentável para o contador e o que é mais viável do ponto de vista operacional também? Legal, legal demais. Você falando, eu já estava imaginando aqueles cenários. Aqui na Compliance, nós temos os dois modelos. É interessante isso, porque assim, é, hoje em dia a gente vê muito o empreendedorismo de palco, né? O cara vai lá, fala assim, ó, fechei 500 clientes no ano passado. Aí o ticket desses clientes é R$ 90, é R$ 100. Aí, aí tem uma galera que vai lá e critica, mas que não fechou nem 50 de ticket nenhum. Então, então você está criticando quem está fazendo. Então eu também tento fugir desse cenário. Sim. Por exemplo, como é que eu acredito, que é o que a gente operacionaliza na prática? Henrique, a gente fecha contrato todos os meses de diversos tickets diferentes. Tá. Eu vejo de vez em quando aqui o nosso setor de negócios manda um e-mail dizendo que fechou um cliente de ticket de R$ 250, mas no mesmo mês ele manda um e-mail dizendo que fechou um ticket de R$ 4.000. Então a gente atende clientes de diversos portes e ramos de atividade. E isso vai garantir muitas vezes a longevidade do teu negócio. Por quê? A gente já vivenciou aqui na prática essa questão dessa ilusão do cliente de ticket muito alto, que muitas vezes nos deixou na mão. Por Tá. quê? Eu estava lá, fechei um cliente de ticket de R$ 10.000, tive que contratar 2 pessoas para cuidar da operação desse cliente. Esse cliente ele atrasou 2 honorários, Já eu era, tive que Gudu. pagar o salário do pessoal. Então ele quebrou a minha operação. Da mesma forma, como também não adianta eu dizer assim, ó, vou fugir desse tipo de cliente, vou trabalhar só com um cliente de ticket de R$ 100, que me dá uma demanda de trabalho muito pequena, e eu só ter 10 clientes, porque aí também eu não vou pagar minhas contas. Aí você tem que ter volume para Você tem que justificar. ter volume, você tem que conseguir, eu acho, né? Talvez, eu sempre tenho esse cuidado, até a gente conversou semana passada sobre essa preocupação de não querer vender o nosso modelo ou as nossas crenças como únicas e absolutas no mercado, mas aquilo que funciona para mim é equilíbrio. Eu Tá. tenho que ter clientes
de vários portes e eu tenho que ter clientes de diversos nichos. E isso também foi interessante. 2020 ensinou isso para a gente, porque enquanto tinha gente batendo na tecla de que você só tinha que trabalhar com contabilidade nichada, 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 Sim. aí vamos supor, você super nichou a tua contabilidade em 2020, não, em 2019, tá? Antes da pandemia. Super nichei minha contabilidade, só trabalho com restaurantes. Aí em Lascou. 2020, os restaurantes passaram o ano quase todo fechado. Cara, mas era isso que eu ia te perguntar agora. Por exemplo, já que o SPED ele é complexo e ele varia de segmento para segmento, e enfim, operacionalmente não é mais fácil nichar? Você fazer essa divisão, você só pegar cliente daquele ramo ou de coisas parecidas, não é mais? É mais fácil. Só que a gente tem a visão daquilo que é mais fácil e como a gente brinca aqui, né? Esse exagero pela lei do menor esforço. Eu tenho que Tá. saber separar isso. Então, assim, ó, é mais fácil eu ter nichos? É. Mas aqui a gente decidiu estabelecer 6 nichos. Hum. Nichos diferentes, distintos, e que eu tenho 6 empresas modelos, que aí as outras empresas que eu vou pegar vão obedecer esse padrão. Mas Uhum. isso também não me impede de pegar uma empresa que fuja a esse modelo. Óbvio, Tá. eu vou priorizá-las. Então, por exemplo, se a gente aqui a gente teve uma sorte, eu chamo de sorte, mas eu sei que tem mais coisa envolvida. Que a gente sempre trabalhou com o nicho de farmácias. Cara, o nicho de farmácia de 2020 matou a pau. Eu Que tinha maravilha, cliente né? do segmento de farmácia que era inadimplente costumeiro, que em 2020 virou um bom pagador. Aí, assim, só que eu não trabalhava só com farmácia. Eu trabalho com nicho de farmácia, eu trabalho com nicho de madeireiras, eu trabalho com nicho de transportadoras, eu trabalho com nicho de o pessoal de material de construção, que esse já sentiu muito em 2020. Sim. Então, ter nichos diferentes acabou nos dando uma possibilidade de incrementar. Enquanto alguns deles sofreram mais, outros sofreram menos. Perfeito. É mais fácil estar nichado? É sim. Mas é mais arriscado eu estar hiper nichado? É mais arriscado. É mais arriscado. Porque hiper nichar, se a gente parar para pensar, hipernichar é quase como ter um cliente de honorário altíssimo. Porque do mesmo risco que você tem quando aquele seu cliente de honorário alto ele não te paga, você tem quando o hipernicho ele passa por uma dificuldade de mercado. Uhum. Uhum. Então, por exemplo, nós temos aqui casos de restaurantes e a gente trabalha bastante com pizzaria, né? Até Uhum. aqui a gente brinca que todo o happy hour que vai ter aqui do escritório é tome pizza. É, e o pessoal de pizzaria sofreu, porque muitas delas tinham loja em shopping, que passaram boa parte do ano com as operações fechadas, então foi difícil. Tiveram É. que se reinventar, trabalhar muito a questão da operação via delivery, trabalhando muito utilizando ali o iFood, por exemplo. Então, foi um nicho que precisou se reinventar. Aí é interessante até uma reflexão que eu queria até também tua opinião enquanto empresário com relação a isso, vou até transferir a pergunta, Hum. o cara se reinventou, beleza, mas quando a gente estiver voltando para a normalidade, o que é que ele prioriza? A operação que ele tinha antes ou a operação nova? O que é que você acha? Interessante. Eu acho que, cara, eu acho que eu concordo com o que você disse. Eu acho que o segredo é o equilíbrio, né, Guerra? Eu acho que é isso, cara. Eu acho que você foi muito preciso nessa fala. Você equilibrar. É a mesma coisa, por exemplo, você tem uma grana e você quer investir. Você vai pesquisar investimento, que hoje está em todo canto na internet, você encontra material sobre isso. Ele sempre fala em diversificação e você tem que olhar o teu negócio assim também, entendeu? Eu acho que realmente é importante você ter você diversificar. Aqui, por exemplo, a maioria dos nossos clientes são contadores, mas a Samsung é cliente minha, a Makita, aqui a Motors, né? Supermercado, farmácia, rede de farmácia. Então, a gente também acredita nisso, né? Enquanto empresário. Eu acho isso muito, muito importante, muito válido. Mas, ô Guerra, eu tenho
eu tenho uma curiosidade agora e eu queria fazer uma pergunta para você, e a gente já está aí com o tempo um pouco apertado, mas eu acho que dá tempo de fazer essa provocação, vamos dizer assim. Você é um cara que você vende cursos, o curso mais completo sobre SPED e temas técnicos, contábeis, fiscais, tributários. Vocês hoje são referência aí no mercado. E é o seguinte, cara, eu quero saber o que você pensa sobre automação e robotização fiscal. Porque tem muita. Eu escutei recentemente contadores falando, disse assim, em breve ninguém mais vai trabalhar no escritório de contabilidade, vamos reduzir a nossa equipe drasticamente porque o robô vai fazer tudo. E aí, eu sou uma empresa de tecnologia, também estou do outro lado. Eu quero saber de você, cara. Você está ensinando pessoas esses temas técnicos e tal. Você acha que o ser humano ele tem prazo de validade na contabilidade? De maneira nenhuma, Henrique. De maneira nenhuma. Eu vou te dar uma experiência prática do que a gente vivenciou aqui, certo? Nós somos uma empresa que eu considero uma empresa jovem, que tenta investir em tecnologia, ter processos automatizados. Inclusive, essa foi uma bandeira que eu levantei desde que o SPED começou. E recentemente a gente se desafiou a buscar soluções de automação de rotinas e de robotização de processos. E o resultado dessa experiência foi absurdo. Por quê? Porque mesmo a gente se achando que estava já top Master Plus, fazendo muita coisa, a gente descobriu que a gente ainda não tinha nem 30% das nossas atividades que poderiam ser robotizadas, efetivamente robotizadas. Existem três características em qualquer rotina operacional que as torna possível de automação, que é aquelas atividades que são repetitivas, baseadas em regras pré-determinadas e que elas tenham uma carga operacional muito grande. Então, repetitivas, burocráticas, baseadas em regras pré-determinadas. Então, existem muitas rotinas hoje dentro de uma empresa de contabilidade que ainda obedecem exatamente essas três características. Então, é interessante porque muitas vezes quando a gente fala de robotização, a gente se divide em dois grupos, né? A empresa muito pequena que acha assim, isso não é para mim, mas isso é para ele, até para ele garantir lucratividade e para ele garantir longevidade no mercado. E o cara muito grande que acha que já fez tudo, aonde muitas vezes ele não fez o dever de casa bem feito. Ele ainda tem diversas ferramentas subutilizadas. Eu vou dar o exemplo. Ele pode ter a CIEG, aonde ele não está usando ainda para todos os clientes dele, para onde ele não está usando todos os recursos que a ferramenta pode aparecer. Então, ele está subutilizando ferramenta. Então, nesse aspecto da robotização, existe muito ainda de se avançar. E esse avanço vai trazer para a gente um ganho muito preciso e que exatamente vai nos contribuir muito para atingir aquela valorização profissional que a gente tem um discurso muito bonito, mas que precisa da execução prática, que é o quê? Hoje, o que é que a gente vê com as nossas rotinas mais robotizadas? Que antes a gente precisava profissionais de nível mais baixo, porque eu precisava do cara que fosse somente repetir tarefa. Hoje não. Hoje eu preciso de um cara que ele tenha conhecimento preciso a respeito, por exemplo, da legislação do tributo. Porque, vamos supor, eu postei até um vídeo essa semana no Instagram, falava sobre isso, de uma palestra que eu ministrei em 2019, aonde lá em 2019 já se falava que a Receita Federal ia entregar o DAS já calculado para o contribuinte. A Receita Federal prometeu isso. Tá. Cara, beleza. Isso já é um negócio, um cenário que eu enxergo um pouco distante. Por mais que eu saiba que uma hora isso pode chegar. Mas pensa comigo. Hoje já existe robotização que faz isso para o contador. Uhum. Se isso fosse acabar, ele já tinha fechado o escritório dele, ele estava vendendo só a guia. E não está. Ele não está.
A robotização, ela não vai te dizer como é que você vai calcular o ICMS do cliente, se é o ICMS antecipado, se é diferencial de alíquotas, se é substituição tributária, se teve redução de base de cálculo. Ela não vai fazer essa análise sozinha. A robotização, ela não vai dizer se é melhor uma empresa ser do lucro presumido, se é do lucro real. A robotização, ela não vai te dizer se é melhor você fazer uma distribuição de lucros trimestral, anual, mensal. A robotização, ela não vai te dizer qual é a melhor estratégia tributária para recuperar créditos. Ela não vai te dizer se é melhor você vender os produtos de forma individual ou você montar kits para diminuir sua carga tributária. Então, a robotização, ela veio para simplificar o teu trabalho operacional. Top, excelente. Vai fazer com que eu gaste mais tempo na atividade mais analítica. Mas para mim gastar tempo nessa atividade analítica, eu preciso ter recurso. Eu preciso ter conhecimento sobre a legislação do tributo, eu preciso ter conhecimento contábil, eu preciso ter conhecimento estratégico, de gestão, de finanças, porque senão eu só estou substituindo um trabalho que eu ia fazer burocrático para me ficar com tempo ocioso. Aí esse tempo ocioso, as pessoas estão gastando o quê? Em conferir o trabalho que foi robotizado. Aí ele só confere, olha que interessante, ele torna a conferência, que deveria ser uma conferência analítica, em uma conferência operacional. Então, ele substituiu o trabalho de execução por um trabalho de tique. Eu vou lá, tiquei, o robô importou certo. O robô apurou certo o imposto. O robô enviou o imposto para o cliente. Ele substituiu a operação de execução pela operação de conferência. O trabalho dele continua sendo repetitivo, burocrático, baseado em regras pré-determinadas. Não mudou nada. Uhum. Não mudou nada. Entendi. Interessante, cara, bom demais. E assim, Guerra, eu vejo literalmente que essa área fiscal, essa área tributária, é uma das áreas mais prósperas, né, que tem uma possibilidade de crescimento muito grande ainda, e certamente o profissional que ele é qualificado, ele tem um espaço muito grande, né, principalmente aquele que se interessa não somente por aprender os fundamentos, mas se interessa também por aprender ferramentas, né? Isso é muito importante também para que a gente possa ter, além de uma contabilidade de mais qualidade, mais analítica, como você falou, a gente consiga também gerar mais riqueza, né? A gente consiga ter isso e alcançar a tão falada valorização do profissional da área contábil. Isso aí é um esforço de todos, né? Entendeu? Bom, é basicamente isso. Meu querido, obrigado, agradeço em nome da CIEG, a gente está muito feliz de firmar essa parceria. Eu acho que o papo foi muito bom, foi muito proveitoso. Fiquei com um monte de coisa aqui, um monte de curiosidade, mas eu te pergunto numa próxima oportunidade para a gente aí debater. Tá bom? Valeu, Guerra. Show de bola, meu amigo. Foi um prazer poder fazer esse bate-papo. Queria pedir para quem está nos ouvindo, nos assistindo, para também deixar algumas sugestões de tema. O que é que vocês querem ouvir a gente conversando aqui? Sempre a gente vai procurar ter essa dinâmica de um bate-papo mais interativo. A ideia aqui não é ser uma aula, né? É ser mesmo essa troca de experiências. O Henrique é um cara que tem muita experiência, vivencia a profissão contábil tão dentro, até mais vezes do que muitos contadores. É interessante isso, porque você lida com a dor do contador diariamente, você lida com as preocupações dele. Então, eu acho que essa conversa é uma troca muito bacana de experiências. Então, quem quiser deixar aí sugestões, temas, para que a gente possa explorar aqui durante os episódios do podcast, fica aí o meu pedido. E, mais uma vez, Henrique, agradecer por você ter topado participar do projeto prontamente. Eu tenho certeza que o podcast Contador Raiz vai ser um sucesso. Vai, eu não tenho dúvida disso e reforço, porque na verdade a gente quer falar do que as pessoas querem ouvir, né? Então, comenta aí, vamos embora. E me sigam lá também no Instagram, @Henrique da CIEG, a CIEG Soluções, e para a gente poder estar mais perto, me manda um direct lá, vamos trocar ideia, beleza? Valeu, meu amigo, muito obrigado, viu? Até a próxima. Até mais, um abraço. Valeu.